Esses dias eu precisei fazer uma pausa. Eu acabei ficando doente. Uma gripe assim, sabe daquelas gripes que te derruba? Pois é, tive uma dessas. E assim, a energia foi embora, ela foi com Deus. Eu não tinha força pra nada. Eu comecei amanhã achando que era uma simples rinite, porque no dia anterior tinha um pintado aqui na volta, tem um prédio que tá sendo reformado. Entrou aquele cheiro daquela tinta forte, sabe? Eu tenho muito problema com esse tipo de tinta, então eu acreditava que era só uma rinitezinha. Começou tudo bem durante o dia ali, meio só o narizinho querendo incomodar. Só que no final da tarde eu já tava sentindo o corpo ficando fraco, 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 fraco. No dia seguinte eu acordei podre. Aí não teve jeito. Aí eu até fui até meio-dia cumprindo minhas atividades, já ajustei atendimentos, avisei os pacientes que não ia dar, porque eu tinha sentido que era uma gripe, eu não queria passar nada para ninguém. Então ajustei a agenda e eu ia seguir trabalhando na minha parte mais burocrática por aqui, mas eu precisei pausar. Eu tive que parar realmente para descansar e aquilo ali mexeu muito comigo, porque precisar pausar para mim, eu sou a Miss Produtividade, dá pra gente brincar dessa forma, porque realmente para eu pausar, o negócio tem que estar apertado, tem que estar violento o negócio. A não ser, claro, uma pausa para ir viajar, pausa para fazer outras coisas, mas uma pausa durante o dia. Num dia de expediente, né, num dia de trabalho, para mim é muito difícil, porque eu gosto de cumprir tudo que eu me propus naquele dia. E aí eu não consegui, né? Porque eu realmente de manhã tive que tomar a liberdade de reajustar a agenda e pausar a parte da tarde. Eu falei, eu vou manter a reunião que eu tinha de manhã, mantive o que eu tinha ali pela manhã, que não ia desgastar tanto, né? Mas de tarde não teve jeito. Eu tive que parar ali para dar esse descanso. E aquilo ali foi bem forte para mim, porque essa pausa foi algo bem, tipo, e agora? Eu vou atrasar as coisas. Eu vou deixar coisas para trás. Eu vou deixar as coisas, né, para depois. Então, esse negócio da produtividade para mim me fez pensar, quem sou eu quando eu não tô produzindo? O que acontece quando eu não tô resolvendo problemas, quando eu não tô cuidando de alguma coisa, de alguém? Então, vou ser bem sincera, foi maravilhoso pausar e ver que depois eu consegui voltar à rotina, só que demorou um pouquinho mais do que o esperado, porque realmente a gripe foi tão forte que no dia seguinte, ainda bem que era um feriado, eu ainda tava lá, assim, ó, energia lá embaixo. Mas aquilo ali me fez refletir bastante sobre isso, sabe? Nós mulheres, a gente tem uma necessidade tão grande, a gente vive assim, é sempre cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do trabalho, cuidando do parceiro, cuidando dos pais, cuidando da vida de todo mundo, de tudo ao nosso redor, mas a gente não costuma parar. E raramente a gente cuida da gente, raramente a gente para e diz: não, 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 agora você me deixe que eu vou ter a minha pausa. É ou não é? Geralmente a gente se sente até culpada por estar tendo uma pausa. E aí, ah, não, eu ajustei a minha agenda, eu vou ter a minha pausa no dia tal, no horário tal. Mas se surgir algo de outra pessoa ou do trabalho, você não ajusta a tua agenda? Muitas de nós fazemos isso. Por que que a gente prioriza só as outras coisas? Quer dizer, só não, né? Mas a gente costuma dar essa prioridade para as outras coisas e vai se deixando tão de lado, né? Isso tem consequências. O nosso corpo ele começa a responder, o nosso corpo começa a mostrar que a gente está sobrecarregado, ele começa a mostrar que a gente precisa realmente pausar, ele cobra. O nosso corpo ele começa a cobrar. A nossa mente cobra também. A gente começa a ficar fadigado, começa a ficar estressado, começa a ficar irritado. A gente sofre, a gente fica exausto.
E a gente costuma descontar nos outros isso. E a gente não se dá conta que a gente tá descontando nos outros algo que a gente tá causando na gente também. Se a gente não fizer o olhar de ter um momento para nós ali, para esvaziar um pouco a cabeça, descansar e fazer algo que é por nós, simplesmente, a gente costuma ter esse tipo de situação onde a gente começa a descontar nos outros também. Isso pode levar a crises de burnout, porque a gente não faz pausas e a gente fica lá o tempo inteiro. Eu tive uma época que eu achava que estava sofrendo burnout. Eu estava em terapia, então a gente conversou sobre isso, eu fiquei um pouco mais tranquila. E a gente acaba tendo uma desconexão, a gente costuma baixar a autoestima quando a gente tá em situações assim. Então, a gente acaba por não querer dar esse tempo para nós, a gente acaba tendo consequências em nós. E a gente precisa cuidar do nós, a gente precisa cuidar do corpinho, da nossa mente, precisa cuidar de quem a gente é. A Melanie precisa cuidar da Melanie, porque quando a Melanie não cuida da Melanie, ela não se sente bem, ela se sente desgastada, ela sente fadiga, ela sente irritação e ela desconta em quem está mais próximo. Ela não presta um serviço tão bom, de tão alta qualidade, porque ela está sofrendo com isso. Ela está exausta, está irritada. Entende? Então a gente precisa olhar com isso, para isso com mais carinho. Quanto mais sobrecarregada a gente tá, mais distante a gente fica da nossa feminilidade também. Menos espaço a gente deixa para existir essa feminilidade, porque a feminilidade ela precisa de presença, precisa de autocuidado, ela precisa de leveza e ela precisa de descanso também. Ser feminina não quer dizer que a gente precisa viver aí de perna para cima, simplesmente, né? A gente vai trabalhar, a gente vai fazer o nosso, a gente consegue ser feminina trabalhando, a gente consegue ser feminina fazendo tudo que a gente tem que fazer. Mas quando a gente começa a largar o nosso momento de leveza, nosso momento de autocuidado, a nossa presença naquele ambiente e o nosso descanso, a gente acaba perdendo isso. A gente começa a ficar mais irritadiça e começa a ficar mais agressiva de forma diferente, sabe? E é isso aí acaba afetando a nossa imagem também. E eu aprendi então que descansar não é simplesmente abandonar a responsabilidade. A gente ainda vai ter aquelas responsabilidades para cumprir, só não vai ser naquele momento, porque a gente está precisando descansar. Inclusive, é super interessante a gente deixar aquele momento de descanso na nossa agenda, já que a nossa agenda está sempre tão lotada, se a gente não colocar aquele momento de descanso, fica difícil, né? Eu tenho o meu momento de descanso, vamos dizer assim, o meu momento para mim, geralmente é pela manhã quando eu treino. Eu treino, leio. Eu também tenho um momento onde eu fico passeando com a gatinha. A gente vai pega um sol quando não tá chovendo, né? Quando não tá esses tempos nublados que ultimamente tem feito aqui no Rio Grande do Sul. Mas é basicamente isso, né? A gente descansar não é abandonar as nossas responsabilidades, elas vão se manter ali, a gente só precisa realmente realocar para que a gente possa pausar. E aí a gente se dá conta que descansar também é uma responsabilidade, também é se dar conta que a gente vai dar conta das coisas mesmo descansando. Não é tão fácil, principalmente quando a gente tem a cabeça sempre, sabe, voando, sempre lá na frente, sempre querendo resolver o pepino que apareceu. Mas quando a gente começa a ajustar essa rota, quando a gente começa a ajustar essa agenda de forma mais assertiva, a gente começa a ver que o descanso ele cabe num pequeno momento do nosso dia. E que geralmente a gente tá usando como desculpa que não cabe. Porque a gente quer dar conta da vida dos outros. Talvez você não tenha se dado conta disso, mas eu já me dei. E eu quero alertar você para que você não cometa o mesmo erro que eu, né? Que sempre tô lá, fazendo a minha produtividade, sempre lá.
e a pausa não tinha, né? Até tinha, né? Nos finais de semana, mas durante a semana ali precisei realmente, o corpo disse: pausa, Melanie, calma. E eu não queria pausar, mas eu fui obrigada. E a minha pergunta para você é: será que você não tá precisando de uma pausa também? De um momento de reflexão, de um momento de autocuidado? Passar uma argila no rosto, ouvir uma música e dançar, mesmo que seja lavando uma louça. Isso aí também é ser feminina. A gente conseguir fazer algo do dia a dia com tranquilidade, com leveza. Mas aqui a gente tá falando de pausa, então lavar louça a gente não vai lavar. Uma pausa para ler um livro, para ver um filme, para ver um seriado que você gosta, para ir num parque, caminhar, treinar. Treinar para mim é um momento de pausa, eu adoro. Ai, o teu corpo, então, ele pode estar te avisando isso, pode estar te avisando que é momento de descansar. E se você começar a prestar atenção nesses sinais, começar a perceber quando ele avisa que é a hora de dar uma descansadinha, essa pausa, ela pode não precisar ser forçada, como a minha foi há algumas semanas atrás. Então, é isso. Eu espero que você consiga perceber no teu dia a dia quando é momento de pausar e que isso não vai afetar a tua vida de forma alguma. Só vai te fazer benefícios, só vai te trazer benefícios e trazer benefícios para quem você também ama e quer ver bem por aí. Até o próximo vídeo.